Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. A palavra de hoje se encontra em Romanos, capítulo 8, no verso 26, que diz assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aqui no capítulo 8, o apóstolo Paulo ele começa falando sobre a luta da carne contra o espírito, aonde nós entendemos que nós vivemos na carne e nesta carne habita o pecado. Mas, uma vez em Jesus, quem reina sobre nós é o Espírito Santo do Senhor, que foi nos deixado. E esse Espírito habita em nós. E aí então milita uma luta entre o Espírito e a carne. E o apóstolo Paulo aqui vem nos falar de quanto mais nós alimentarmos o nosso Espírito, mais teremos força contra a nossa carne. Mais estaremos mortos para o pecado. Mais nós teremos ferramentas para lutar. Mais nós estaremos fortes contra todo tipo de cilada da carne contra nós. Mas se nós dermos força à carne, se nós alimentarmos a carne, mais fraco o espírito estará. E aqui no verso 26, o apóstolo Paulo então nos deixa uma lição maravilhosa, que nós precisamos entender profundamente. Vou ler novamente. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Ou seja, o Espírito Santo, ele está conosco e ele nos dá assistência. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele está conosco para, nos nossos pontos de fraquezas, nos nossos pontos aonde nós temos debilidade, nós temos deficiência, ele nos assiste, ele nos dá suporte, ele nos ajuda. E aí então o apóstolo Paulo vem continuando aqui, porque não sabemos orar como convém. Ou seja, o Espírito Santo nos dá suporte, porque muitas vezes nós não sabemos nem como pedir força para o Espírito, para o Senhor. Ele mesmo nos fortalece nesse momento onde a gente tem dificuldade de buscar ajuda e de buscar força. Ou seja, ele conhecendo a nossa fraqueza, ele nos dá suporte, porque nós não temos ciência de como buscarmos força para suportar as nossas lutas na carne. Mas o Espírito Santo ele vem sobremaneira e nos dá assistência, ele nos dá suporte nessa debilidade, até na nossa debilidade das nossas orações. E aí então ele fecha dizendo assim: mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira. Ou seja, se nossas orações não é suficiente, se as nossas orações elas não estão sendo orações que dão, na verdade, consistência, nos dão condições para nós conseguirmos aquilo da parte de Deus, para que nós conseguimos suportar as nossas fraquezas, as nossas lutas, o Espírito ele vem sobremaneira, ou seja, ele nos dá uma força além daquilo que nós temos condição de conseguir. Ele vem agindo não somente na medida, ele vem sobremaneira, ele vem de maneira muito mais especial. E aí diz a palavra de Deus aqui, fechando este versículo, diz assim: ele vem com gemidos inexprimíveis, ou seja, a intercessão do Espírito Santo, ela é profunda. A intercessão do Espírito Santo, ela geme, ela clama ao Pai para nos dar suporte nas nossas fraquezas e nos dar condição de lutar, nos fortalecendo de tal maneira que nós teremos assim, através desse Espírito, condições de superarmos as nossas lutas. Pai, nessa hora, Senhor, nós te damos graças, ó Pai,
te louvamos pelo teu Espírito Santo que age em nós, pelo teu Espírito Santo que o Senhor nos deu, que ele age em nossas vidas. Oh, Pai, nós te damos graça por esse Espírito e te agradecemos, ó Pai, porque ele intercede, ele milita, Pai, ele geme por nós. Senhor, nessa hora, se alguém, Senhor Espírito Santo, está precisando de uma intercessão sua, se está precisando, Senhor Deus, que o Senhor venha assistir, que o Senhor venha interceder, Pai, age sobremaneira, Pai, como diz a tua palavra, na vida deste teu irmão, na vida desse teu filho, na vida, Senhor Deus, deste jovem, dessa mulher. Age, Espírito Santo de Deus, de maneira que o Senhor venha gemer inexprimivelmente, para que nós venhamos estar fortalecidos. Assiste-nos nas nossas fraquezas, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.